Olha aqui que bonitinha que ela já ficou. Vou deixar ela aqui. E eu escolhi essa cor para o cabelo, mas existem inúmeras cores lindas, né, para fazer de cabelo. Aqui eu quis fazer ela loirinha. Então, para começar aqui, vamos fazer aí um anel mágico. E dentro desse anel mágico, vamos estar fazendo aqui os 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou fechar aqui o meu anel mágico. E agora, vamos aqui para a carreira de número 2. E nessa carreira, nós vamos fazer aqui 6 aumentos. Lembrando que os aumentos são 2 pontos dentro do mesmo ponto. Basicamente, aqui é um início aí padrão de todo amigurumi, né? Esse cabelinho aqui. Ele não tem muito segredo, não. Vou fazer aqui os meus aumentos. E agora, na carreira de número 3, vamos fazer aqui um ponto baixo e um aumento, totalizando aí 18 pontos baixos. Então, aqui, ó, um ponto baixo e um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. E vamos fazendo até o final da carreira. E agora, aqui na carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, totalizando aí 24 pontos baixos. Aqui, ó, 1, 2 e um aumento. E vamos fazendo assim até o final da carreira. E agora, aqui na carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento, totalizando 30 pontos baixos. 1, 2, 3 e um aumento. E vamos fazendo até o final da carreira. E agora, na carreira de número 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, totalizando aí 36 pontos baixos. Colocar aqui o marcador. 2, 3, 4 e um aumento. E vamos fazendo aqui até o final da carreira. E agora, na carreira de número 7, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento, totalizando 42 pontos baixos. Vamos colocar aqui o marcador. 2, 3, 4, 5 e um aumento. E vamos fazendo essa mesma repetição aqui, ó, até o final aqui da carreira. Agora, da carreira de número 8 até a carreira de número 11, vamos fazer somente ponto sobre ponto, tá? Lembrando que cada carreira contém 42 pontos baixos. Vou fazer aqui todas as minhas carreiras e já volto para a gente estar terminando esse cabelo. Fiz aqui todas as carreiras. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo nesse último aqui. Vou dar aqui, ó, uma volta, 2 voltas, 3 voltas e vou cortar. Provavelmente, a gente vai precisar de mais linha depois, mas por enquanto é isso. Então, eu venho aqui, faço isso daqui. Vou colocar agora esta linha na minha agulha. Essa parte aqui de baixo, ela vai ficar para trás da cabeça. E vou dar uma ajeitada, ó. Ela vai ficar, ó, na metade, tá vendo? Na metade da cabeça. Pra qualquer vias de dúvida, ó, tá vendo essa última
essa última carreirinha aqui acima do olho, ó. Bem, a última não, né? Essa carreira acima do olho, ó. Essa a gente não conta. Essa realmente tem que pular. Então, nós conta 1, 2, 3. Ó, essa parte aqui só vai ter 3 de distância. Com essa aqui que não conta, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Ele tem que ficar bem aqui. Não é nem mais pra lá e nem mais pra baixo. E vamos costurar agora aqui, ó. Aqui é simples, se vocês não quiserem costurar, pode colar, mas eu sempre prefiro costurar. É muito raro querer tá colando. É uma bonequinha, crianças costumam, né, apertar bastante ela, jogar pra lá e pra cá. Depois, se vocês for vender, provavelmente uma hora ou outra, a mãe da criança vai querer estar lavando. Então, eu acho que é melhor costurar. É mais seguro. E assim, não vai sair com facilidade, em hipótese alguma. E vai fazer com que esta cliente venha a fazer de novo um pedido com vocês, pelo fato do conteúdo ser bem costurado e ser bem feito. Então, por esse motivo, eu gosto muito de estar costurando. Essa bonequinha, por exemplo, eu já vou colocar ela para vender. Algumas coisas que eu ensino aqui para vocês, eu acabo não colocando para vender. Mas mesmo que eu não colocar para vender, eu sempre aconselho. Ou você cola, ou você costura. Mas cabelo eu sempre gosto mesmo de estar costurando. Chegou aqui no final, desse jeito aqui, nós vamos fazer um cabelinho aqui que nem da Magali. Pra quem gosta aí do gibi, nós vamos fazer aí um cabelinho aqui atrás, parecido aqui com o da Magali, né? Um bordadinho aí, bem bonitinho. E o mesmo eu vou fazer desse lado, um pouquinho parecido, né? Porque nada sai totalmente igual, isso é super comum. Mas a gente tenta aí se basear mais ou menos. Ó, mais ou menos assim, tá vendo? Agora eu vou vir com essa linha e vou sair com ela aqui pra cima. Vamos ver. Aí, saiu. Aqui, ó, vocês não puxam muito, tá? Só traz a linha pra cá, mas não puxa. Deixa ela, resto dessa linha que tá aqui no meio da cabeça, deixa ela livre, tá? Não puxa não, porque se puxar aqui vai amassar, ele vai fazer assim. Aí vai ficar feio. Então, pra fazer a franjinha aqui, ela também não é difícil. Sobrou um pouco de linha, depois nós vamos colocar mais. Mas isso não tem a mínima importância, tá? A gente vamos fazer aqui uma franjinha de lado. Então, veja que tem um meio aqui do rostinho dela, tá? Mas essa linha, ela vai vir um pouquinho mais pra cá. Tanto faz, pouca coisa ou não. Ó, que nem pra mim, ela tem que estar mais pra cá, pra ficar mais perfeita possível, ó. Lembra que eu falei que essa última carreira aqui acima do olho, ela não vai contar. Então, nós vamos pular 1, 2, 3. E vamos começar assim, ó, de lado. Tá vendo? Vamos começar aqui, ó. Essa aqui não conta. E sempre que nós bordar aqui o cabelo, nós vamos voltar a agulha pro mesmo lugar, ou parecido. Ó. Tá vendo, ó? Essa última carreira aqui, ó. Essa última que eu falo daqui pra cima, mas na verdade ela é acima do olho. Então, essa carreira aqui acima do olho, a gente não conta. É como se ela não existisse. Nós vamos passar essa linha só no meio de 3 carreirinhas, tá vendo? Toda vez que a gente vir aqui com a linha, ó, vou chegar ela um pouquinho mais pra cá.
É um bordado de preenchimento. Então, a gente vai fazer assim, ó. E aí, a gente vai colocar a agulha aqui. Aí, vai vir com a agulha aqui, ó. De novo, lá pra cima. Ó, desse jeitinho. Aí, eu vou vir aqui, ó. E vou vir mais pra cá, ó. Aí, eu vou colocar mais ou menos em outro furo aqui embaixo. Mas, vou voltar com a agulha nesse mesmo lugarzinho. É um preenchimento. Pra quem já sabe, já conhece, fica mais fácil. Se você ainda nunca fez esse bordado, agora vai ser seu momento. Ó, e lembre-se que todos vão ser nessa mesma linha aqui em cima. Não pode mudar. Você pode até colocar essa linha de novo no mesmo lugar se você achar que não preencheu o suficiente. Tá vendo? Não é difícil. E assim nós vamos bordando aí esse cabelo. Ó, acabou a linha, ó. É só um pedacinho que tem, né? Vou colocar aqui novamente. Eu vou colocar ela aqui pra cima. Desse jeitinho aqui, ó, sobrou. Nós não vamos amarrar essa ponta. Nós vamos colocar, olha, no meio dos pontos, tá? Vocês vão fazendo assim. Até onde der. Ó, viu que eu passei bastante no meio dos pontos? Aí, agora eu corto. Mas eu passei bastante, viu? Agora eu vou pegar mais linha. Peguei bastante linha. Eu vou vir com ela mais ou menos aqui pra trás, ó, no meio dos pontos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Bem parecido, ó. Porque eu vou estar acrescentando uma linha. Ó, vou deixar só essa pontinha aqui, tá vendo? Aí eu vou vir, vou colocar aqui pra dentro e vou fazer isso de novo. Em mais uma carreira aqui. Ó, a mesma coisa eu vou fazer, ó. Então, aqui eu já fixei a minha linha. Vou colocar a agulha aqui pra dentro e vou colocar ela aqui, ó. Isso faz com que o nosso trabalho não se desmanche e não precisa ter nó. E aqui a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Ó, segue a mesma linha. Se você seguir a mesma linha, a franjinha ela vai vindo assim, ó, tá vendo, ó? Lembrando que essa carreira aqui não pode fazer nela, a gente vai fazer somente nessa carreirinha aqui, ó. Nessa linha, e vai fazendo até chegar no final. Eu vou bordar aqui e vocês vão me acompanhando aí. Ó, terminei aqui o mesmo. Eu vou fazer aqui com essa linha, viu? Até que eu coloquei ela um pouquinho mais pra cima. Vou pegar ela, ó. Vou colocar no meio aqui de vários pontos. Aí eu passo. Coloco agora ela um pouquinho aqui pra dentro da cabeça. Vou colocar essa linha em um outro lugar. E vou fazer a mesma coisa pra gente finalizar aqui, ó.
Viu que bonitinha? E aqui eu quero fazer ela de trança. Então, nós vamos vir aqui atrás. Eu vou cortar vários. Eu vou escolher um tamanho que eu quero de cabelo. Ó, vocês vão colocar a linha assim, ó, no meio, tá vendo? Se vocês querem esse tanto, aí então vocês dobrem. E imagina mais ou menos como que vocês vão querer. Deu esse tamanho? Então, agora eu vou fazer várias desse mesmo tamanho. Vou fazer aqui vários, eu já falo pra vocês a quantidade de fio que eu cortei. Eu cortei 8 tiras, o tamanho é o tamanho que vocês querem. Ó, pode ver que basicamente como se fosse praticamente 2 mãos minhas. Bom, a gente vai colocar agora o cabelinho aqui atrás, tá? Eu vou fazer com a agulha de crochê. Ó, viu que eu coloquei bem acima aqui desses cabelinhos da Magali. Coloquei aqui, todos eu vou colocar aqui, ó. Bom, coloquei todos. Agora, a gente só vai, assim, igualar as pontas, tá? E agora, nós iguala aqui, ó. Deu tudo certinho, ok? Nós vamos fazer uma trança, ou seja, 4 pontinhas dessa pra cada um. E aqui eu vou colocar também uma linha. Olha só que bonitinho que ficou, como se fosse uma xuxinha. E o cabelinho dela aqui, ó. Tá vendo que bonitinho que ficou? Aqui o cabelinho dela. Esse aqui é um modelo de cabelo, tá? Que vocês podem fazer. Podem fazer aqui. Vocês podem fazer ele aqui em cima, se vocês quiserem. Bem bonitinho. Então, aqui uma bonequinha já está pronta. Aí, eu tenho outra, que gracinha. Bem moreninha. E pra fazer esse cabelo dela, olha, é a mesma coisa que eu ensinei pra vocês, tá vendo? Só que aqui é de lãzinha. Aí, pra fazer essa partezinha aqui, também não é difícil, tá? É bem simples. Vou deixar aqui pra vocês verem. Bom, eu vou estar narrando para vocês o que vocês terão que fazer, porque infelizmente a minha mão ela não estava sendo gravada, ela estava um pouco abaixo do vídeo e não dava para ver, né? Então não faz sentido eu estar mostrando para vocês aí o que eu tô fazendo se não dá para vocês ver, tá? Bom, para começar é bem fácil, vocês vão estar fazendo aí 12 correntinhas. Eu fiz correntinhas duplas, mas vocês podem fazer correntinha normal que dá super certo. Fez as 12 correntinhas, vocês vão fazer mais 6 correntinhas. E vão voltar fazendo aí, em cima dessas 6 correntinhas, 6 pontos baixíssimos. Fez esse procedimento, vocês vão fazer 2 pontos baixos em cima daquele monte de correntinha lá, aqueles 12 correntinhas. Fez um ponto, 2 pontos. Aí vocês vão subir de novo fazendo 6 correntinhas. E vão voltar de novo em cima dessas 6 correntinhas, fazendo aí 6 pontos baixíssimos. E novamente vocês vão fazer 2 pontos baixos em cima daquelas correntinhas, né? As 12 vão subir de novo, fazendo aí 6 correntinhas e voltar sobre elas, fazendo aí
6 pontos baixíssimos, isso até o final. É um procedimento fácil, parece até uma coroa aí de rainha, não é difícil, tenho certeza que vocês devem de ter entendido certinho como fazer. E agora eu vou estar mostrando para vocês o resto do vídeo. Tapeceiro. Aí vocês vêm aqui, ó, veja que aqui tá do lado do avesso e aqui é o lado que não é o avesso. Aí o que vocês vão fazer? Nós vamos enrolar dessa forma aqui, ó. Enrolou desse jeitinho. Aí nós vamos pegar aqui, ó. Vamos passar a agulha no meio disso tudo que nós acabamos de enrolar. Pra ele fechar, né? Pra ele não sair. Aí vocês vêm com a agulha, passa de novo aqui no meio de todo mundo. Vem aqui, ó, na ponta. Finalizem bem aqui pra ele não sair. Ó, viu que ele ficou assim, tá vendo? Ó, não saiu. Tá tudo ok. Nós vamos vir aqui com ela aqui pra baixo. Com essa agulha um pouquinho mais aqui pra baixo. Vamos pegar aqui a nossa bonequinha e vamos colocar aqui do lado, ó. Os dois tem que ser iguais, tá vendo, ó? Tem que ser mais ou menos aí parecido. E agora é só costurar. Bom, costurou, vocês vão fazer a mesma coisa e vão esconder essa linha aí no meio do cabelo. E tudo aqui é normal, igual o outro, escondendo mesmo aí a linha. E o mesmo com essa outra ponta aqui, ó. A gente coloca ela aqui pra dentro da cabeça. Aí a gente corta aqui a ponta. E nada vai ser desmanchado. E olha aqui que bonitinha essa que ficou. Viu só? Que gracinha. E olha essa. A linha aqui mudou um pouco, por quê? Essa linha aqui, ela é da Charme. E eu achei que essa linha tá um pouco fina. Mas essa aqui, ela também é da Charme, só que ela tá um pouquinho grossa. Mas veja que a cor é um pouquinho diferente. Mas isso já mudou muito, né? Mas aí é algo assim da fábrica, isso é super normal. Em questão aqui do cabelo dela, era uma lã da... Eu chamo de lã, mas na verdade ela é bem parecida com a soft da Amigurumi. Mas na verdade ela não é soft, tá? Ela é uma lãzinha mesmo, mas o tex dela é a mesma quantidade que vem no Amigurumi da soft. Mas olha, bem bonitinha. A quantidade de pontos é a mesma coisa, só que aqui ela tá mais ensacadinha, tá vendo, ó? Mas é a mesma coisa. Aqui eu usei a Amigurumi, né, desse daqui, que nem eu usei aqui no cabelo, tá vendo? Já aqui não. Já aqui eu usei a Balão Amigo. Então, tudo faz uma grande diferença dependendo da linha que você usa. Mas todas elas eu usei a agulha número 2. E aí, o que vocês achou aqui das bonequinhas? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Qual que vocês vão fazer e qual vai ser a cor que vocês vão fazer. Tô bem curiosa pra saber. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like. Se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito e me siga lá nas redes sociais, tá? Que eu estarei deixando aqui na tela e na descrição do vídeo também. Beijos, até logo. Tchauzinho!
Esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual será o próximo da sua lista?